Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV As Ruas de Fora. Os jovens deram uma grande contribuição para deixar o saldo de empregos positivo esse ano aqui no Brasil. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só esse ano mais de 260 mil jovens começaram a trabalhar aqui no nosso país. E essa é uma ótima notícia, já que geralmente o público jovem é o mais atingido pela falta de emprego e por outras questões relacionadas ao mercado de trabalho. Célia, é um desafio, né? O jovem se inserir no mercado de trabalho, porque sempre os empregadores estão exigindo anos de experiência e o jovem, às vezes, não tem acesso a essa experiência. O que fazer? É verdade. A empresa, ela ainda é exigente, ela quer alguém preparado, ela quer alguém melhor que o outro para poder desenvolver suas atividades. Mas aí você pensa, como a gente faz com o jovem, né, que ainda não teve experiência alguma, ou ele ainda é um estudante, e como ele tem que se preparar para esse mercado de trabalho, né? Qual seria o primeiro passo, qual seria o caminho que ele possa, né, desenvolver para melhorar e estar em igualdade de condições para competir neste mercado de trabalho, né? Então a gente sempre fala para o estudante, existem vários caminhos, né? Primeiro é o conhecimento. Você tem que se dotar de conhecimento, né? Não só de conhecimento, não só de cognição, mas quando a gente fala de cultura, né? A gente fala de conhecimento como um todo. Isto é, o que eu quero dizer? Se você é pobre financeiramente, mas você não precisa ser pobre de espírito, você não precisa ser pobre de alma, você não precisa ser pobre de cultura e de conhecimento. Ele está aí. Então, esse estudante ele tem que buscar melhorar, ele tem que buscar se qualificar. Ou no estudo, na leitura, em cursos profissionalizantes, através dos empregos, né? Hoje nós temos os programas de aprendizagem, que é bastante interessante, está inserindo muitos jovens, desde o menor aprendiz, que ele começa aos 14 anos e vai até os 17, tem o aprendiz legal, né? Tem os programas de estágio, que é o que eu trabalho especificamente como agente de integração, que é uma maneira de inserir no mercado de trabalho e buscar tão exigida experiência, né? Porque ele precisa se qualificar, ele tem que estar preparado para esse mercado de trabalho. Como? Né? Buscando conhecimento, conversando, convivendo com pessoas, né, da profissão que ele almeja, buscar os cursos, orientações vocacionais, porque cada ser humano tem um talento, né? Ele tem as suas aptidões e ele deve investir nisso, ele deve, né, buscar aperfeiçoar-se, né? Então eu acho que é por aí o caminho, né? Você tem que estar preparado, começando com um bom currículo quando você vai, né, preparar o seu currículo para levar para o mercado, né? Existem algumas regras básicas, erros que não pode ter no seu currículo, informações básicas que deve constar, devem ser verdadeiras. Que devem ser verdadeiras, não se mentir jamais em um currículo, porque todas as informações elas serão contestadas, serão constatadas na empresa. Então, se você mente, já é o primeiro ponto de desclassificação. Né? Você tem que investir na sua aparência física, né? No teu vestuário. Hoje existe N modismos, mas a pessoa tem que ter consciência que existe a moda de praia, a moda de praça, a moda de balada. Mas no ambiente de trabalho, ele também tem que estar adequado, né? É comum você ver vestimentas inapropriadas, né, para o ambiente de trabalho. Tanto no trabalho em si, como até para a entrevista de trabalho também. As empresas ainda são conservadoras. Por mais que os jovens estejam lutando por igualdade, não estou dizendo que não possa, pode e deve, mas existem empresas conservadoras, né? Existem empresas que têm as suas regras e você tem que se adequar a elas, né? Por mais que você esteja tentando que hoje, né, igualdade para todo mundo, mas você tem o livre-arbítrio de ser o que você quiser, de vestir o que você quiser, ok, mas o empresariado, ele também tem este mesmo livre-arbítrio de não selecionar, de não escolher determinadas, né, características que ele, né, acredita ser inapropriado para a sua empresa.
né? Isso tem que ser revisto, né? Porque é muito fácil você dizer que, olha, gente, hoje tudo pode. Né? Você pode se vestir do jeito que quiser, você pode ser o que você quiser, você entendeu? E que o outro tem que aceitar, porque hoje nós estamos numa sociedade de igualdade de condições. Isso é muito bom na teoria. Isso é muito bom para discutir. Isso é muito bom para você levar para uma mudança no futuro. Mas hoje e aqui, no agora, será que isso, né, é o que manda, é o que vale? Outro questionamento que surge é em relação ao curso superior, porque parece que é uma obrigatoriedade agora todos os alunos fazerem um curso superior, eles acabam entrando no mercado de trabalho um pouco mais tarde. Eu queria saber o que você acha dos cursos técnicos, se eles são uma boa opção para que os jovens entrem no mercado de trabalho mais cedo, já também preparado. Deixa eu participar dessa pergunta, Caio, até porque a gente atua no Colégio Pio XII, nessa área de curso técnico, desde a década de 80, quando o curso técnico, ele, na realidade, ele vinha em paralelo, né, através da 5692, de 72, que obrigava no ensino médio as pessoas a se profissionalizarem, né? E após isso, elas procuravam o seu caminho de graduação. E aí veio a 7044, de 96, Paulo Renato. Paulo Renato era muito ligado, para quem não sabe, ao grupo NIP, que é do Objetivo, que é o do Digene. E eles queriam procurar o quê? Clientes para a graduação, né? Então, houve, na realidade, uma supervalorização em termos de graduação, certo? Em detrimento, né, de uma profissionalização a nível médio, que é fato a nível de Alemanha, de Áustria, ou seja, os países mais desenvolvidos do mundo, né, eles possuem a profissionalização nessa faixa etária que hoje é o ensino médio, né, que após o ensino médio agora se tornou o técnico, por conta dessa lei de 7.044. Então, na realidade, não é que há uma obrigatoriedade em fazer a graduação, mas há uma característica de colocar o técnico como pós-médio, ou seja, após o ensino médio, em caráter de competição direta com a graduação. Você veja bem, tem um status enorme para quem faz graduação, a nível salarial é fato que não existe tanta diferença hoje, mas o que a gente observa é que muitas vezes a pessoa com diploma de administração, ela se sente muito mais feliz em falar que é aluno de um curso de graduação em administração, sabendo que aquele diploma, depois de 4 anos de investimento, não vai levar ele a um salário superior, por exemplo, a um técnico de administração. E aí entra, né, questões, por exemplo, como está aqui o engenheiro José Márcio, que antes de ser vereador era engenheiro, teve um técnico de edificações. Né? Então, quer dizer, são caminhos que são trilhados que até engrandece o profissional enquanto graduado. E aí entra a importância, Célia, e aqui por isso eu fiz essa complementação da pergunta, que é muito importante, feita aqui pelo Caio, né? Se existe hoje, né, vagas, né, para quem faz o curso técnico, né? Se o destino para o estagiário dos cursos técnicos, né, que é uma obrigatoriedade, o estágio a nível técnico, né, ele se assemelha a nível dos alunos que fazem graduação. E qual que é essa proporção? Você que é a nível de CIE, né, que faz justamente essa interveniência com o mercado, né, da empresa com a escola, né? Enfim, como é que você vê essa situação hoje, igual o Caio colocou muito bem, né, de muita gente fazendo graduação, né, e oportunidades surgindo a todo momento para técnicos? É engraçado, né, que a gente vê hoje muitos profissionais da área da graduação voltando para os cursos técnicos, porque é o momento da especialização. Porque às vezes a empresa pede, né, uma especialidade que às vezes o curso superior, ele não dá como específico, né? Ele é mais amplo. E o aluno sai da graduação e ele vai para o técnico para poder desenvolver uma competência. E o curso técnico, eu, particularmente, pessoalmente, acredito e acho que ele teria que ser para todo estudante. Nenhum estudante poderia ou ir para o superior, ou mesmo sair do superior sem passar por um técnico. Né? Porque qualifica a pessoa. Né? Isso é importante, é fundamental. Quando nós trabalhamos com os estágios, né, a empresa faz o que nós chamamos de oferta de estágio.
e ela pede as características das atividades que serão desenvolvidas no estágio. E é muito comum a empresa especificar, ela colocar como uma atividade que ela tem que ser desenvolvida por um técnico. E muitas vezes você fala para a empresa, olha, você não precisa ser o curso superior, nós vamos ter que buscar um técnico para ele. Né? Às vezes, olha, eu quero uma engenharia elétrica. Às vezes, o técnico em eletrônica atende ele melhor do que se fosse o nível superior. Então, o técnico, ele é fundamental. Inclusive, é um dos caminhos para quem busca, né, aperfeiçoar-se, se já tem um nível superior, né, ou se ele ainda não conseguiu entrar, né, numa universidade pública, mas ele pode e não tem condições de uma particular, é fazer os técnicos. E a gente fala, gente, não para de estudar. Eu vou entrar nessa pergunta também, te interrompendo, dizendo assim, por experiência própria, eu fiz engenharia elétrica. E eu fazendo engenharia elétrica, os meus amigos que fizeram curso técnico, eles estavam muito mais adaptados ao curso do que eu. Né? Então, eu sei dessa importância do curso técnico. E olhando para o mercado de trabalho, que eu trabalho com consultoria, né? Eu sou consultor empresarial. E os empresários, eles querem o funcionário mais pronto possível. Né? E daí, quando chega uma pessoa que fez curso técnico, essa pessoa já tem uma vivência, porque tem um estágio obrigatório, né? Ele já desenvolveu. E as pessoas que saem da faculdade, elas não têm, só tem o estágio regulamentar. Então, depois, né, eu sei que o Caio já vai chamar o intervalo. Como que você sabe disso? Eu nem falei nada. Leitura facial. Mas depois eu gostaria que, se for possível, da senhora falar sobre essa questão de desenvolver esse empreendedorismo nesses jovens para eles entrarem no mercado de trabalho, que o curso técnico acho que faz melhor do que na faculdade. A faculdade demora um pouco mais para entrar nesse assunto. Você vai saber a resposta disso daqui a pouquinho, depois do nosso último intervalo do programa de hoje. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Ô, Luiz, você poderia só refazer a pergunta para quem está chegando agora ou refrescar a memória de quem já está... É só perguntando o quanto que seria importante para esse jovem de primeiro emprego ter uma vivência anterior na forma de estágio, na forma de empresa júnior, para ele entrar no mercado de trabalho. Bom, se preparar, né, para esse mercado de trabalho, que ele é exigente. Então, é o estudo, conhecer a empresa onde ele pretende trabalhar ou ele pretende desenvolver o estágio, que isso é fundamental, conhecer a instituição, conhecer estudar a empresa, antes, né? Estudar antes onde é a empresa, quem é essa empresa, com que essa empresa trabalha. Porque quando ele for encaminhado para um processo de entrevista, que é o primeiro passo, ele saber, pelo menos, discutir com o seu entrevistador o que ele está fazendo ali, né, e como ele participa. E aí eu volto para a questão do conhecimento, né? Competências. Estudar, fazer cursos profissionalizantes, se preparar. Por exemplo, se eu gosto da área de vendas, né? Contato com o público, direcionar o seu conhecimento, os seus cursos, o seu busca nesta área, onde ele queira desenvolver os seus talentos. Porque não adianta também você ficar pulando de uma área, sair da exata, vai para humanas, e ele tem um pouco de tudo e não é especialista em nada. Né? Então, ele precisa se focar, o que eu gosto, o que eu quero desenvolver, quais são os meus talentos internos, né? E aí desenvolver. Né, buscar os cursos profissionalizantes, buscar um curso técnico que direciona um conhecimento específico, buscar uma graduação, né, que atenda os meus anseios, a minha vocação natural, né? O que o mercado... Porque hoje é comum o estudante ele buscar o que está na moda, o que vai dar dinheiro, né? O que o mercado precisa, mas ele não olha muitas vezes para ele, né? Se eu tenho talento para desenvolver essas habilidades? Né? Então, ele tem que conhecer as habilidades dele e procurar desenvolvê-las. E desenvolvê-las bem. Né? Para quando chegar a hora da entrevista ou a hora da execução das funções, das tarefas, ele ter condições de desenvolvê-las.
né? E ter sucesso, porque o sucesso vem de um bom desempenho. Começa na entrevista, começa nos cursos, né? E por aí adiante. E dentro da empresa, na execução da função em si. E tudo parte de um planejamento, porque se ele estuda hoje é para o mercado de amanhã. E aí entra um plano diretor, onde que o Zé Márcio no início colocou muito bem a explanação do plano. A gente entrou na seara da educação, envolvemos a Célia aqui, que também representa o CIE, né? o Luiz Otávio falando sobre empreendedorismo, mas retomando um pouquinho a questão do plano diretor, porque eu entendo que o plano diretor seja o norteador de todas as posturas que a cidade vai tomar nos próximos anos. Né? E parte até de um diagnóstico que você colocou. Agora, eu Zé Márcio, até porque é importante a sua participação conosco, eu tenho dúvida do que é Juiz de Fora hoje. Qual que é a imagem que a Juiz de Fora oferece? Muita gente fala que é a cidade de serviço, né? Muita gente fala que é a cidade de indústrias, da área de tecnologias, aí, de startups, né? Tecnologias avançadas. Mas vocês, nesse plano diretor, já chegaram a uma conclusão? Já temos aí uma diretriz para os próximos anos, até baseado no que a Célia colocou muito bem, que a educação ela vai fomentar todo esse processo? O diagnóstico de Juiz de Fora passa muito por isso. Uma cidade onde o principal é a prestação de serviços. A prestação de serviços, sim. Já tivemos os ciclos da indústria, mas a gente não pode abrir mão de trazer novos empreendimentos para cá. O diagnóstico do plano diretor, por exemplo, aponta na região ali, em torno da 040, entre o trevo da 267 e o trevo de Salvaterra, por exemplo, um polo de indústria limpa, né, que seriam em torno dos parques tecnológicos da UFJF a ser implantado, em torno do Expo Minas, e em volta da 040, ao lado da 040, um parque, um centro industrial para indústria limpa. A gente ficaria com a indústria pesada na Barreira do Triunfo e ali naquela região uma indústria limpa. E isso é um direcionamento que ele é positivo, a gente pode investir nisso. Seria um planejamento para 20, 30, 40 anos. É importante, Érico, são amigos da mesa também, outras questões que tem no plano diretor. Uma delas é que Juiz de Fora, nos últimos anos, fez muito desses loteamentos rurais, fazendinhas, tem um enorme em Dias Tavares, tem Ribeirão do Carmo, em Valadares. O plano diretor vai alterar o zoneamento da cidade, dando condições para que a gente possa regularizar esses loteamentos. Isso é importante. Então, a participação da comunidade nessas regiões, na discussão do plano diretor, tem sido intensa. Em função disso também, nós vamos permitir regularizar essas cidades. Nós vamos transformar essas áreas meio urbana, meio rural em urbana? Não. Ela vai ter, são áreas que vão ter restrições de ocupação, de uso, porque não é o perfil, não é a característica, não é o que as pessoas querem, mas vai nos permitir regularizar essas ocupações. Outra questão importante do plano diretor, é um instrumento que dá possibilidade da população participar no crescimento da cidade. Por exemplo, vamos instalar um shopping em determinada região, vamos fazer um prédio ali com 500, 600 unidades habitacionais. Existe um instrumento que é o estudo de impacto de vizinhança, que vai permitir que aquele empreendimento ele possa se instalar, mas ele vai ter que mitigar, ele vai ter que dar uma saneada no impacto que aquele empreendimento vai causar. Por exemplo, na mobilidade urbana, na rede de águas pluviais, quer dizer, isso é importante. O plano diretor prevê isso, é um instrumento que a gente está até alterando aí na lei urbana. Você vai instalar 900 unidades habitacionais. Você vai ter 900 famílias novas naquele local, com 4 pessoas ou 3 por unidade, dá 3.600 pessoas que vão impactar. A rede de esgoto daquela região muda, a rede de águas pluviais muda, o trânsito muda. São instrumentos previstos no plano e que a gente tem que aplicar. Pois é, isso que eu fico me questionando até agora. A gente fala muito do plano diretor como uma ideia, uma proposta, e na prática, quem que fiscalizaria tudo que está aí nesse projeto? É a prefeitura, o executivo implantar e a Câmara fiscalizar. Esse é o rito normal, é esse. Mas o Erickson lembrou bem a existência dos conselhos.
A gente tem o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem o CONPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, existe no plano diretor a previsão dos conselhos regionais, e uma outra, Conselho do Idoso, Conselho de Educação, vários conselhos que podem e devem fazer essa fiscalização também. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para o seu. Só complementando. Por exemplo, para você participar destes conselhos ou acessar esses conselhos para você ou dar a sua sugestão ou fazer a sua crítica, para participar, o que ele teria que fazer? Primeira coisa, você buscar qual conselho referente ao seu assunto que você quer participar. Conselho de Saúde, Conselho de Política Urbana, Conselho de Desenvolvimento Ambiental. E você, como cidadão, pode ir ao conselho e participar. E lá, se você não for um conselheiro, mas a sua demanda é acolhida e encaminhada para os órgãos competentes. Outro canal de participação que é muito importante, que deve ser usado, a Câmara Municipal. Busque a Câmara, busque o vereador, a mesa diretora, você tem lá a tribuna livre, que qualquer entidade pode manifestar a sua demanda, o próprio vereador. É importante, nós da Câmara Municipal, a gente cobra muita participação popular. Né? Às vezes a pessoa também quer ficar lá na comodidade da sua casa para não participar. É importante que ela vá à Câmara, vá ao plenário da Câmara. A Câmara Municipal é o fórum mais democrático que tem no município. Lá você entra, você se manifesta, lá todas as demandas são levadas para lá. É outro canal importante de participação que o cidadão tem. Até para desmontar uma imagem que o marketing constrói sobre alguns candidatos em tempos de eleições e que na prática, enquanto vereadores, né, se mostram como são na realidade. Em relação ainda ao conselho, que eu sou assim, um admirador dessa proposta de conselho, até baseado no que o vereador Figueroa, né, o João que criou a Lei 10.000, enfim. Nós temos hoje um momento onde que há uma paridade nos conselhos, ou seja, as entidades civis e a prefeitura. E ali todos os órgãos são representados também, né? Então, mas o vereador hoje ele contribuiu assim, enormemente em relação ao Conselho Diretor, a Célia em relação ao CE. Eu acho que a Célia poderia dar um contato para a gente em relação do CE, para que todos aqueles jovens, né, que nos assistem, né? E aqui jovem tem muito, né? O Luiz Otávio é presidente, né? Membro da Câmara Jovem da Associação Comercial. Da Associação Comercial. Eu sou um garotinho, né? É um garotinho. O Caio é jovem, né? Só olhar para mim já dá para perceber. Esse é o meu último ano de jovem, tá? Só falar. Qual que é? A gente pode falar de idades? 40 anos. Vai até 40 anos? Isso, então eu já... Tem mais uns 20 anos aí, quase. Eu queria que você passasse o contato, rapidinho que a gente está terminando, mas que você também desse uma mensagem para os jovens de incentivo, para que eles não achem que está tudo perdido, né? Que é possível sim entrar no mercado de trabalho, conseguir... Claro que é possível, tá? A gente sempre fala para os estudantes, busquem os agentes de integração e façam os cadastros, né? O CI Minas é o www.cimg, que é de Minas Gerais, .org.br. Com este cadastro, nós teremos os dados do estudante. Na medida em que a empresa fizer a oferta de estágio, nós vamos entrar em contato. Claro que esse estudante no cadastro, ele visualizará as vagas de estágio publicadas. É só ele acompanhar o site, né, as orientações que ele recebe no e-mail após o cadastro do site e ele vai ter esse acesso. Gente, é possível, tá? Não existe ninguém que não possa melhorar e que não possa crescer e que não possa se desenvolver. Tá? O agente de integração, o CI Minas, está à sua espera, né, para poder ajudá-lo a inserir no mercado de trabalho. Tá? O estágio é um direito garantido por uma lei federal, desde o estudante do ensino médio ao curso superior. Né? Então, é claro que existem as legislações internas de cada faculdade, de cada curso, que permite ou não ele entrar em estágio em determinada época, mas se é uma lei que garante, a gente faz parcerias com empresas. Hoje nós temos mais de 1.400 estudantes em estágio, né? Que a gente está crescendo e a gente conta com cada estudante para o ano de 2018. E precisa da vontade desses estudantes, né? Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje e também dos nossos convidados. Muito obrigado por tudo que vocês trouxeram de informação aqui para a nossa discussão de hoje. Estaremos Debatedores, até semana que vem.
Eu também gostaria de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira. O horário você já sabe, ao vivo, aqui às 11 horas da manhã, pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde. E você também tem acesso a essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. Só jogar TV Juiz de Fora. Também tem o aplicativo do Diário Regional que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia durante toda essa semana, durante o dia de hoje. Um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê na segunda.